Que a graça do Senhor seja conosco. Estamos iniciando mais uma série de estudos, dessa vez tendo como base, o princípio, os primeiros passos na vida do seguidor de Cristo. Todos nós que já estamos nessa caminhada há mais tempo, temos também sempre a necessidade de relembrar, rever e talvez conferir se os nossos passos estão sendo certos, continuam sendo certos nos dias de hoje. Mas para aqueles que estão chegando, é importante entender como dar e como seguir os primeiros passos para seguir um caminho certo, caminho correto. Chama-se discipulado. Discípulo é aluno, é aquele que está disposto a aprender, é aquele que está disposto a assimilar aquilo que o mestre ensinou. E o mestre sempre vai ser Jesus. Os outros mestres que estão acima da gente são mestres humanos, mas que têm como mestre principal o Senhor Jesus. E através das Escrituras, Jesus sempre será o nosso orientador em todos os aspectos falando. Que Deus nos conduza, nos abençoe nessa série de estudos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque nos dás a oportunidade de refletirmos naquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve, ensinou e que está registrado nas Escrituras Sagradas, que servem para a nossa orientação e a nossa construção espiritual. Ajuda-nos a entender mais e melhor e, sobretudo, a praticarmos o que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Fevereiro, vamos trabalhar discipulado. Qual é o nosso tema para 2026? Prosseguindo na missão. De novo, prosseguindo na missão. E aí o tema está em Atos 8:4. Abram aí. 8:4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, nós, aonde formos, seja no supermercado, no açougue, no shopping, para onde nós fomos, aqui a coisa foi mais séria, porque eles foram dispersos de verdade, né? Mas a gente fazendo uma analogia para nós, hoje, como igreja no Brasil, na Bahia, nós temos a liberdade de ir e vir ainda. Então, por onde nós formos, pregando a palavra. E nosso tema geral para fevereiro é discipulado. Discipulado. O que é discipular? Fazer discípulos. Como é que eu faço discípulos, por exemplo? Eu tenho vários discípulos pela Bahia. Sabe de quê? De música, em música. Jaguaquara, a turma que ficou lá, passaram por mim como professora de música. Outros que foram para seminários e se interessaram por ensino teológico, fruto da liderança pastoral. Então, fazendo discípulos. Na nossa igreja, nós temos 4, né? Clebson, Elias, Fernando, que já se formou, e eu, estudando algo de aproximação maior com o Senhor. Estamos fazendo discípulo. Você certamente também tem feito discípulo. Quando você tem a sua família que estava fora e agora está dentro da comunidade cristã, foram seus discípulos, vendo o seu viver, o seu ensinar, o seu exemplo. E nós queremos relembrar o que é ser discípulo de Jesus. Então, o tema de hoje, seguindo os passos de Jesus. Esse texto, esse tema, é do pastor Carlos Lundgren e foi da PIB de Curitiba. Eu achei muito interessante o que ele traz aqui, de uma forma tão simples, mas muito interessante. E eu queria saber de Kaique, se já está na tela. Então,
Então, nós vamos ter esse material, né? Para que a gente acompanhe e participe. É participação. Como nós queremos dividir o nosso ensino para outras pessoas, nós, então, temos um trabalho feito pela tecnologia da igreja, que é gravar os estudos e depois a gente vai utilizando ele conforme a gente achar por bem. Mas isso não significa que os que estão aqui presentes não podem falar, não podem opinar, que é uma aula engessada, porque está sendo gravada. Não tem isso. Os irmãos têm total liberdade de emitir, de compartilhar, de dar testemunho. Não tem um problema quanto a isso. Então, bora lá. Discipulado. Então, nós teremos no dia 8, sobre a segunda aula sobre discipulado. Depois, o próximo domingo, nós teremos um recesso de festas, né, de carnaval, e depois, no último domingo de fevereiro, a gente volta, e talvez entremos em março ainda com o discipulado. Por quê? Se nós temos o tema da nossa igreja, prosseguindo na missão, a igreja fora dos portões, precisamos fazer discípulos. Então, vamos relembrar. O que nós vamos fazer aqui no mês de fevereiro, e talvez iniciando março, é relembrar o que nós já vimos, porque é muito bom, muito bom. E a palavra de Deus diz, né? Fala ao andar, ao sentar, ao deitar, ao caminhar, porque a nossa memória vai entrando outras coisas e algumas ficam distantes, a gente nem se desperta mais. Então, na verdade, esse mês é um mês de despertamento para a igreja fora dos portões. Então, bora lá. Aí começa o pastor Carlos falando assim. Aqui começa a sua jornada de crescimento espiritual, chamada discipulado. E este material vai auxiliá-lo nos primeiros passos com Jesus, abordando assuntos como a origem da Bíblia e outros temas relevantes. Talvez a sua pergunta seja, por exemplo, o batismo salva? De repente, você está encontrando uma pessoa e começa a te fazer perguntas e você não sabe nem responder. Nós precisamos estar preparados para essa missão fora dos portões. Vamos juntos entender esse e outros valores nos encontros com o seu discipulador. Então, isso aqui é uma aula do discípulo com o seu discipulador. E precisamos voltar a ter paixão pelo discipulado. Então, ponto 1. Já está na tela? Ainda não. Ponto 1. Isso nós falamos bastante. Não sei se vocês lembram, quando estávamos ali na frente. Aí nós tivemos aula com Gorete, tivemos aula com Luciana, tivemos aula com Elias, sobre o discipulado. E o ponto 1, relacionamento. Relacionamento. O que é relacionamento? Podem vir aqui à frente pegar o microfone, por favor. Para você, o que é relacionamento? Eu vou precisar chamar por nome? Quem estiver mais perto, Cristirene. O que é relacionamento? Depois, Emanuel. Então, vamos ver. O que é relacionamento para você? Vai pensando aí. Vai pensando. Boa tarde, meus irmãos. Paz do Senhor. Eu estou sendo ali, viu? Eu não, mas ela me chamou. Relacionamento, né, como a palavra diz, é se relacionar. É você ter uma comunicação, né, aberta com a pessoa, você conhecer aquela pessoa, né, e caminhar com aquela pessoa. Porque o relacionamento, quando a gente começa a se relacionar, não é algo que você teve contato, conversou e foi embora, não. O relacionamento é mais profundo, né? É algo que você
passa junto, convive junto, dialoga junto, né? Conhece coisas juntos. Então, para mim, relacionamento é isso. Muito bem. Então, nós temos vários tipos de relacionamento. Relacionamento pais e filhos, relacionamento marido e mulher, relacionamento com amigos, relacionamento com colegas da profissão, né? Relacionamentos com vizinhos. Relacionamento. Tem um texto na Bíblia que diz que o vizinho, às vezes, é mais importante do que o irmão. Porque, às vezes, o irmão de sangue está morando longe, mas o vizinho vai te socorrer. Então, relacionamento. Muito bem, confirmando o que Cristirene falou, convivência. Convivência. Disse Jesus: eu não vos deixarei órfãos e estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Relacionamento, convivência. E hoje está tão difícil, não é? Às vezes nós temos alguns amigos queridos que a gente tem convivência, nem morando tão perto, mas as mídias nos aproximaram muito. Então, amigos lá do Rio Grande do Sul, amigos de Jaguaquara, amigos até aqui de Salvador, que a gente tem dificuldade de encontrar. Convivência. E Jesus é o maior exemplo de convivência. Quando as coisas apertam, eu me lembro desse versículo. Não esquece, Jussara, eu estarei com você todos os dias. Todos os dias. Isso a gente encontra em João 14, 18. E vocês podem, abrindo a Bíblia, exercitando, nós estamos um estudo dinâmico, então, numa escola bíblica dinâmica. Então, vamos aí deixar de nos acomodarmos, né? Às vezes a gente traz a Bíblia para a igreja, nem abre, mas bora lá, exercitar. Então, isso se encontra em João 14, 18 e Mateus 28, 20. Esse versículo do Cristo manifesta o companheirismo e a certeza do auxílio constante dele em nossas vidas. Vocês têm amigos que dizem assim: nossa, eu só me lembrei de você? Nossa, quando eu estava passando por isso, eu só me lembrei de você. Quem já teve esse tipo de experiência? Levanta a mão. Muito bem, eu quero convidar Luciana para falar. Depois eu vou chamar Emanuel. Depois Sueli. Então, poxa, Luciana, só me lembrei de você. Só me lembrei de você. Pode, Luciana. Pode, Luciana. Eu perguntei se era sobre essa frase ou sobre relacionamento. Convivência. Mas tu falou sobre relacionamento, foco que é a convivência. A convivência, ela vem com a intimidade. E essa intimidade é que nos leva a permanecer no relacionamento. Você conhece alguém, mas você não é íntimo dela, você não convive. Ela apenas passa. Então, você não tem um relacionamento. Um relacionamento é você ter uma maior intimidade. E isso não é só com o outro. Isso é com o nosso Senhor. Muitas pessoas conhecem o Senhor de ouvir falar. Mas não tem aquele relacionamento de estar com Ele. Até falar bonito. Até mostra em público Ele. Mas não tem um relacionamento real. É igual aquele vizinho que passa e você diz: eu conheço. Mas não tem intimidade. E muitas vezes na vida é assim, né? Quantas pessoas às vezes passam pela gente que dizem assim: Lu, aquele momento eu lembrei de você. Nossa, como eu queria que você estivesse aqui naquela hora, sabe? Ou eu pensei em te ligar de madrugada porque eu estava passando por isso e isso, mas deixei você dormir mais um pouco. Então isso se torna um relacionamento. E que a gente busque, né, Sara? Esse relacionamento, que é essa convivência, essa intimidade. Também entre nós aqui, irmãos, sempre. E isso é tão maravilhoso. Uma das coisas que a psicologia trabalha é você se sentir amado por alguém. Uma pessoa que se sente sozinha, ela é vamos dizer assim, ela é um ser
com alto risco de depressão e suicídio. Porque eu não tenho ninguém, eu não me sinto importante para ninguém. E, às vezes, a culpa não é nem do outro, ela própria já tem essa tristeza dentro dela. E quando, às vezes, aqui na igreja, a gente tem um momento de comunhão e a gente abraça um ao outro, vocês não podem imaginar, a gente não sabe. Um dia a gente podia abrir para testemunhos, para dizer assim, olha, eu quero dizer que naquele dia eu cheguei em Pérola tão mal, mas depois de um abraço, eu me senti confortada. Aqui. Eu me senti confortada. Então, a convivência, você tem a mim, não se esqueça, você tem a mim. Alô, agora sim. Eu creio que convivência no clima aqui na Bahia é fácil. Há outras regiões, há outras culturas, onde isso é bem mais difícil, bem mais complicado. O presidente da convenção, agora não mais presidente, ex-presidente, pastor Pascoal Piragini, ele é pastor da Primeira Igreja Batista em Niterói, Rio de Janeiro, mas foi pastor durante muitos anos da Primeira Igreja de Curitiba. Eu conheço Curitiba de passar por lá, o Paraná de uma forma geral, mas nunca morei lá, né? Mas relacionamento em Curitiba é bem mais difícil do que em Salvador. Ele estava vendo uma situação lá, ele disse, opa, eu me senti em Curitiba. Eu seguro a porta do elevador para o vizinho que está chegando, para ele saltar do carro e vai entrar comigo, e ele espera eu subir para depois fechar o carro dele e sair. Ele não vem. Ele não quer, absolutamente quer saber de relacionamento coisa alguma, né? Então, esse é cultura em Curitiba, por exemplo. Eu já tinha ouvido falar dessa situação difícil. Então, relacionamento aqui na nossa cidade é bem mais tranquilo, não? Bem mais fácil de conseguir relacionar-se com pessoas ao nosso redor. É verdade. Bahia é a coisa mais linda do mundo. Filha de baiano, né? Filha de peixinho, peixinho né? É um povo amoroso. Eu lembro do pastor Osíris, quando esteve conosco em Jaguaquara, num período lá, e ele pregou sobre discipulado e tudo. Ele falou, nossa, fazer discipulado aqui é muito bom. As pessoas vão junto. Né? Tal é a afetividade, de uma forma geral, do brasileiro, mas as regiões do sul, eles são mais fechados. Então, a convivência, aproveitar esse momento de estar juntos, de conhecer, como Cristirene falou, como Luciana falou, é algo importante. O exemplo é Jesus, eis que estou convosco. Não é nós lá e Jesus lá, não. Convosco, com você, do seu lado. Gente, temos que levar isso adiante para poder falar para o outro que chegar até você. A Adriana contou um exemplo tão bonito, eu vou chamar a Adriana para falar o exemplo dela. Venha cá. Mas não demora não, Adriana, vem rápido. Um exemplo lindo que ela trouxe hoje à tarde para a gente na nossa reunião, e sobre essa questão de dar atenção ao outro. Isso é o início para o discipulado. Por quê? Primeiro é o primeiro contato, é o evangelismo. Depois, a segunda etapa é o discipulado. Mas se não começarmos com o início de convivência, como você vai chegar no discipulado? Por favor, do rapaz lá que chegou na sua casa, vai aí. A paz, meus irmãos. Estava falando um exemplo, né, que a gente tem que fazer o evangelismo. Às vezes até eu mesmo que trabalho assim, com o cliente e tal, e eu estava lá na loja e estava fazendo algumas coisas, né? Eu gosto de botar o louvor alto para dar ânimo mais ainda para fazer as coisas. E eu fiquei, chegou um rapaz, né? Ele assim, ele fica praticamente assim na rua, assim, reciclado e tal assim. E aí ele chegou lá e eu estava ouvindo um louvor. E aí ele parou e falou:
coisa boa, né? Acalma a alma, o louvor, eu disse, o louvor liberta, o louvor transforma. E vai falando para ele olhava assim para mim e falou, você é muito importante para Jesus. Aí ele falou, eu sou, eu disse, sim. Por mais que as pessoas digam que você não é isso nem aquilo, mas para Deus você é muito importante. E diz para ele, né, a importância que ele tem para Deus, que Deus queria fazer assim, algo novo na vida dele, transformar a vida dele, libertar, transformar, para, através da vida dele, outras pessoas serem também transformadas. E assim, ele ficou olhando assim para mim, as lágrimas caíram assim, meio nos olhos, assim. E eu dizia a ele, você é muito importante para Deus. Eu assistia falando isso para ele. Ele falava, eu sou mesmo? Eu disse, sim. E eu creio que Deus tem muito coisas grandes para fazer através daquela vida, né, para outras vidas serem alcançadas. Muito obrigada. Uma palavra. Você é importante para Deus, não importa o que você esteja fazendo, como o seu estado atual. Acredita, Deus é importante. Você é importante para Deus. Então, convivência. A convivência começa com o primeiro passo. Com o primeiro passo. O segundo item seguindo os passos de Jesus para o discipulado, é a confiabilidade. Deuteronômio 7:9. Vamos ver aí, desembainhar a espada, 1, 2, 3 e já. Vocês ainda lembram de estar Deuteronômio na Bíblia? Porque às vezes está tanto com o celular e com a mídia que a gente sabe nem mais achar os livros da Bíblia. Mas aqui não. Quero dizer para você que nos assiste e nos assistirá, aqui todo mundo maneja a Bíblia física. As mídias também, não tem problema, mas a física também. Então, Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, Deus é fiel, a gente pode confiar em Deus. E nós temos esse modelo de confiabilidade para que o outro veja isso em nós. A gente cuida da pessoa, a gente escuta a pessoa e fica para a gente. Isso é confiabilidade. Eu posso confiar em você. Queridos, tem coisas que vocês vão ouvir, e eu creio isso em nome de Jesus, que Deus vai mostrar a partir de agora, né? A partir de agora, vai mostrar para a gente quem é que vai chegar e precisando de socorro. Como Ari Veloso fala, fica de antena ligada, porque quando a igreja ora e pede, quando eu oro e peço, o Senhor vai enviar. Como a gente está tão alheio às coisas do mundão, a gente não percebe. Não percebe. Eu contei para vocês uma vez que eu entrei numa loja para procurar alguma coisa e não tinha, e de repente nós entramos em termos de igreja, não sei porquê, e a menina falou que a mãe dela era cristã, mas ela não, e eu aproveitei e falei para ela, e no final eu perguntei para ela, eu posso te dar um abraço? Ela saiu e eu dei um abraço nela e os olhos encheram d'água. Então, Deus vai... Esse é o primeiro ponto. É aquela sementinha, de repente ela sai dali, vai ouvir a mãe falar de novo, vai lembrar do que eu disse e vai em algum lugar ter a sua vida envolvida com Jesus. E lá no céu, no grande dia, as nossas ações aqui estão lá gravadas no livro da vida. Então, veja bem, confiabilidade. Agora, imagina, quem vai confiar na gente que diz assim, poxa, esse povo é crente? Depois vem falar de Jesus. Para mim aconteceu uma coisa tão interessante. Eu acho que eu já contei, mas eu vou contar de novo. Da nossa casa, assim, enviesado, tem uma família que o bebezinho chora. Gente do céu, chora. E aí, num bendito dia lá, dessa casa, desse bebezinho que chora, eles resolveram celebrar não sei o quê. Gente do céu, das 9 da manhã às 7 da tarde, às 19 horas, uma música
tão alta, tão alta, tão alta, que alguém não aguentou, deu queixa na portaria, a portaria veio, e depois ele saiu para medir o decibéis, para saber como que estava o volume. E aí nós conversando, assim, vamos lá reclamar? Eu falei, de jeito nenhum eu vou reclamar. Eu nunca fui lá para dar uma palavra de ânimo, saber por que o bebezinho chora, se precisava de mim, e agora eu vou reclamar da música alta. A minha primeira visita com eles não vai ser de reclamação. E aguentamos aquele som, porque eu não me achei digna. Na hora que uma coisa me incomoda, eu vou, e na hora que talvez esteja precisando, eu nunca fui. Então, eu vejo confiabilidade assim. Nós sermos pessoas que as pessoas confiam na gente, não perfeitos. Não perfeitos. Então, essa confiabilidade. E outra coisa, que aí eu quero perguntar para o Arno, quero que ele venha aqui. Guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. O que significa isso? Meus bisavós, meus pais, meus avós, meus pais, eu, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, é isso que quer dizer? Guarda a aliança. Aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Bom, é uma promessa bíblica de que as coisas se quantas vezes, certamente, as gerações futuras estão usufruindo daquilo que as do passado fizeram ou tomaram posição, em consequência disso. Interessante que o contrário disso é só a terceira e quarta geração. A maldade, Deus encurta bastante, mas a benevolência vai, assim, não tem limite. É como se tivesse, você não tem limites para dizer até quando vai isso aí. É uma forma de dizer mais ou menos simbólica de que uma boa forma de viver da parte dos pais em relação aos seus filhos, esses filhos e os seus netos, etc., aí, vão usufruir-se de alguma forma, levar essa bênção sobre si. Alguns teólogos acreditam e pregam as bênçãos geracionais. E meu pai sempre falava isso nas nossas reuniões de família. Vocês são, falando para os filhos, vocês são a terceira geração de crentes em Jesus. Meu pai era o evangelista, no caso, o meu avô, o meu pai, pastor, aí vieram nós, os filhos, e agora vieram os netos do meu pai e os bisnetos do meu pai, tataraneto do meu, ou trineto do meu avô. E a gente vê a bênção de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Por isso a importância de orar pelos filhos, por isso a importância de suplicar a Deus, a começar dos nossos. Então, primeiro, o que é convivência? Segundo, confiabilidade. Repitam, por favor. Convivência, confiabilidade. Terceiro item é exemplo. Em tudo te dá. Tito 2,7. Desembainhar a espada, Tito 2,7. Sabe onde fica o livro de Tito? Novo Testamento, para ajudar. Tito 2,7. Tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Exemplo. Eu não posso desviar a doutrina, eu não posso inventar coisas da minha cabeça, eu não posso inventar ações, né? Então, em tudo te dá, por exemplo. E João 13, de 15 a 17. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes.
Então, ser exemplo. Jesus foi exemplo. Ser exemplo. E começa o exemplo na palavra. Aí nós temos, vamos pegar um texto que eu acho um dos mais sublimes da Bíblia. Mateus 12, de 5 a 12. Que fala sobre as bem-aventuranças. Eu acho que é Mateus 12 ou Mateus 6. Ou Mateus 5. Mateus 5, é. Vamos lá. Mateus 5, de 1 a 12. É isso, né, gente? Então, bora lá. O que diz aqui? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, aí começa, bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado? Ser feliz, ser pleno, ser completo. Que choram porque serão consolados. Ou melhor, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós não vamos analisar versículo aqui não, é só para dizer, você será feliz se fizeres isso daqui. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Puros de coração é puro de mente, puro de olhos, puro de ouvido. O que a gente vê, o que a gente ouve. Cuidado com isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vós, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, ser o exemplo. Aqui tem coisas para a gente fazer e a gente pode aproveitar hoje para dizer, Senhor, qual que eu estou falhando? Qual que eu preciso melhorar? Né? Então, ser o exemplo. Quarto, serviço. Então, isso daí são os passos de Jesus. Convivência, confiabilidade, exemplo. Agora o quarto, serviço. Se alguém me serve, João 12, 26. Bora lá? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Vamos ficar nesse versículo aqui. O que é ser servo? E o que o Pai vai honrar? Emanuel. Pode vir. Vou repetir. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O que é isso? Serviço. Faz assim, isso. Serviço é servir a Deus com obediência, né? É andar com Ele, fazer as suas obras, fazer a tua vontade. É ser obediente, né? A serviço do Senhor. É se dedicar. Serviço para mim é isso, é se dedicar, ser obediente. Quando você ajuda alguém, você está servindo ao Senhor? Sim, também. Por isso que eu chamei Emanuel. Prestar, né? Ser prestativo, obediente. Você liga para Emanuel e fala assim, Emanuel, eu preciso de você. Ele só não te atende se não puder de verdade. É serviço. Servir ao outro. E às vezes a gente vê pessoas tão, vamos dizer assim, que procrastinam, né?
acha que o outro não precisa, às vezes precisa com urgência. E a gente vai bem lento. Deixa para amanhã, deixa para outro dia. Então, Emanuel, é isso aí. Se alguém me serve, siga-me. Então, se eu não sirvo a ninguém, e aí? E aí, Raimundo? Você tem uma lista, né? Se aposentou, mas as pessoas não te deixam. Pedindo socorro a Raimundo aqui e ali, e ele sempre prestativo em ajudar. Né? E é muito bacana isso. Aconteceu uma coisa interessante lá em casa, na segunda-feira, que tivemos uns amigos do Rio de Janeiro e do Paraná conosco, que vieram à convenção, e aconteceu uma coisa incrível. Um pastor saiu de Salvador para a Feira de Santana, indo para casa, sofreu um acidente na estrada. E de lá do Paraná ligaram para esse nosso amigo, que estava lá em casa, que também é do Paraná, e ele foi pedir socorro a Arno. Arno foi, contactou e foi. Daqui a pouco já tinha alguém no hospital com a esposa dele e uma turma já sabendo da situação. Isso não dá para dizer, depois do jantar eu vou ver isso. Depois que eu bati papo. Não, parou tudo para pedir socorro para essa família, e ela que foi acidentada e entrou na sala de cirurgia naquela hora. Então, a coisa não foi tão simples. Então, quando o outro precisa da gente, a gente não pode dizer, e a Bíblia fala, né? Alguém chega na tua casa necessitando, você ora e manda embora. A oração você pode fazer silenciosa, o que você tem que fazer é dar um pão para ele, se ele está com fome, socorrer, depois você ora. Então, serviço. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Vocês imaginem a cena, Jesus abaixado, lavando os pés dos discípulos. Imagina aí, Roxinha, Cristiana. Vai alguém na sua casa, chega cansado, você fala assim, senta aqui. Espera aí, você vai e pega uma bacia e lava os pés daquela pessoa. A gente nem imagina, porque a gente não tem isso na cultura, né? Isso quem fazia eram os escravos, né, Arno? Que lavava os pés do outro. E Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai e lava os pés. Espera um pouco. Alô, agora está funcionando. Na cultura de então, isso era prática. As pessoas andavam por aquelas estradas poeirentas, não tinham tênis, andavam de sandálias, ou então, talvez, descalços algumas vezes. E quando chegavam na casa de alguém, naturalmente o dono da casa oferecia esse benefício, lavando os pés, para refrescar os pés, inclusive, mas era feito pelo escravo da casa. Ele tinha essa incumbência de fazer. E Jesus, com os seus discípulos, ele faz isso com os seus discípulos. Então, depois ele vai e diz, eu fiz, sendo mestre de vocês, para dar exemplo. Então, vocês devem seguir esse exemplo que vocês viram agora, vocês aprenderam agora, né? Então, a gente não tem... Há uma denominação aí que tem esse hábito. Parece que uma vez por ano tem uma programação onde tem a cerimônia do lava-pés, né? Às vezes eu fico pensando na possibilidade de a gente fazer isso. Eu também ia te sugerir, Arno. Eu ia sugerir. Vem aqui. Luciana vai dar uma palavra. Tá sobre o lavar o pé, né? Eu quero comentar sobre o lavar o pé. O pastor comentou que Jesus, tá na palavra do Senhor, lavou os pés dos discípulos, né? A irmã de Sara começou falando. Mas que a gente entenda que naquela época não tinha asfalto, não tinha tênis. As pessoas caminhavam e a poeira ia ao pé. Ainda que tivesse uma sandália, aquela alpercata, né? Aquela coisa assim, ou estivesse descalço, os pés estavam.
As manicures, acho que o homem não tinha o hábito de ir. Então, imagine as unhas, os pés, a forma com que estavam e a umidade de Jesus de lavar. As pessoas que são manicures e pedicures aqui sabem que nem todo pé que chega está tão limpo, mas eles estão calçados, estão de alguma forma. Imagine aquele pé que andou não sei quantos quilômetros de uma cidade, de um lugar que os bairros não eram nem bairro, porque é distante, né? Já eram considerados uma cidade para outra. E o mestre, né? Que era chamado mestre, sentar e lavar os pés. É um amor. Aí vem os primeiros que a irmã de Sara colocou ali, né? A confiabilidade. Já tinha um relacionamento ali, porque eles, né, devem ter ficado assim, grau de intimidade. Imagina a satisfação de ver o pé dentro de uma água. É assim que Jesus faz, né? Ele traz satisfação, ele traz leveza, purificação, não é, Luciana? Que não é só de dentro para fora, mas também ela é de fora para dentro. Que é tão agradável você botar o pé de molho, né, Linda? Quando vai lá ser tratada por Linda. A Linda é uma serva de lava-pé, que é um espetáculo, né? E a gente tem um prazer, quando sai de lá, a gente sai outra pessoa, só porque cuidou do pé e da unha, né? E tudo bem que hoje a gente tem tênis, mas vou te contar, viu? O tênis também, quando tira, dependendo de alguns, vai ser ser servo de verdade, que ninguém merece. E quinta característica desse Jesus que nos ensina sobre discipular, a bondade. Provérbios 21, 21. Está aqui Provérbios 21, 21? Então, leiam juntos, por favor, juntos comigo. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Vamos repetir? O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Às vezes nós vemos algumas coisas tão dolorosas em algumas famílias. Meu Deus, mas o que acontece com essa família, que é uma catástrofe atrás da outra? A gente fica assustado. Eu me lembro que quando o presidente Kennedy morreu, um deles, né, o meu pai falou assim: essa família tem uma marca. Eu entendi o que ele quis dizer. Se afastou de Deus. Se afastou de Deus. Pela história, né? Então, a palavra de Deus diz que o filho que honra pai e mãe terá uma bênção. Não é? Será prolongado os seus dias sobre a terra. Então, e o contrário, a gente está vendo por aí, de 18 a 30 anos, é o maior índice de morte, a juventude está morrendo. E eu me lembro um pastor amigo nosso que falou sobre uma matança que teve no Alto de Amaralina, e um deles era um filho de uma membro dessa igreja. E no dia anterior, o pastor viu ele descendo e falou com ele: menino, volta para Jesus. A sua avó está aqui orando, era a avó, sua avó está aqui orando por você. E no dia seguinte, ele estava no lugar errado, na hora errada, e junto com aquela confusão de tiroteio, esse rapaz perdeu a vida. Então, a bondade e a justiça, ela vem com a justiça e a honra. Aparentemente, às vezes a gente fala assim: Senhor, por que os ímpios prosperam? Não tem isso também? Às vezes a gente fica sem entender uma pessoa tão má e prosperando. Aí o que Deus fala? Se acalma, se acalma. Né? A humildade precede a honra e a arrogância precede a desgraça, a morte. Então, a bondade, o que segue a justiça e a bondade, achará a vida, a justiça e a honra. Sexta característica. A característica forte.
Paciência. 1 Coríntios 13, 4 e 5, por favor. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Ai, meu amor. Microfone. Microfone, pode vir aqui. Então, nós vimos o quê? Convivência, confiabilidade, exemplo, serviço, bondade e agora paciência. Bora lá. No caso da bondade, a gente fala assim, o bom é só Deus, não é isso? Então, qual é a característica do servo em relação à bondade? Quem fala assim, você é bom, mas bom, muitos falam que o único bom que existe é quem? É Deus. Qual é a característica do servo bom, no caso? Porque aqui está falando em bondade. Bondade é um ato contínuo. Você não é bondoso o tempo todo, mas você pode exercitar a bondade. E quando você não exercita, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Essa é a diferença do mundão e para nós. Microfone, Luciana. Não pode ser assim, senão não sai na gravação. Então, a bondade, viu, Emanuel? Nós não somos bons 100%, mas nós podemos, na obediência a Jesus, isso, justo, correto e bom. E aí isso vai voltar para nós. E volta, gente. Gente, volta. Não é que a gente faz barganha com Deus, não. Deus é misericordioso, maravilhoso. Os que seguem, que fazem a vontade dele, recebem de volta a bondade e a justiça. E quando mudou ali os nomes, né? Confiabilidade, serviço, bondade e paciência. Fruto do Espírito, gente. Como é que está dentro de nós? Não, fruto, né? Então, a bondade, ela está em nós. A paciência... Quando na sala, às vezes, eu digo assim, estou ficando sem paciência. Estou, não. Eu tenho fruto do Espírito. Eu não estou ficando sem paciência. É esse cuidado que a gente tem que ter. Não de nós mesmos a gente não consegue, mas como comunhão, como a convivência com o Senhor. Convivência com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus em nós... nós vamos conseguir. Agora eu quero chamar a Sueli para falar sobre paciência, Sueli. Rapidinho. O texto é: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Jussara, mas tem crente invejoso? E como tem? Olha, se aborrece se olhar na mídia que alguém projetou uma coisa bacana que está fazendo. Eu já escutei. Caramba, eu também posso fazer isso. A outra nem sabe que você está olhando o que ela está fazendo e você está se incomodando pelo que ela está fazendo. Gente, está sendo uma maluquice. Uma maluquice. Então, invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, cuidado com a soberba. Jussara, mas eu sou cristã, não sou soberba? É. Quando você não está no holofote, quando não estão te aplaudindo, você fica chateada, chateado. Poxa, ninguém nem se importou. Faço tanto coisa para a igreja e ninguém nem me notou. Isso é soberba. Isso é soberba. E... não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Esse não se irrita é dose. É dose. A gente tem que pedir a Deus socorro. Sueli, por favor. Você quer que fale da paciência? Da paciência. Estou procurando ela. Olha, eu já fui muito paciente. Hoje, há algum tempo atrás, eu perdi ela em algum lugar. E hoje eu estou de novo nessa busca do fruto do Espírito, porque em todo momento a gente é provado com essa paciência, né? Seja Todo no tempo. trânsito. Oh, Jesus. Tem hora que o fruto desaparece, eu digo, Senhor, perdão. Depois... pensou que era só com o senhor, pastor?
Mas depois a gente ora de novo, pede ao Senhor misericórdia, misericórdia, e a gente consegue. E é assim, a gente precisa continuar nessa busca do fruto do Espírito, porque a paciência faz disso. E interessante que em 1 Coríntios 13, ele é ligado, né, ao amor. Isso. Ao amor. Na verdade, todos, né? É. Porque se a gente não fizer tudo isso com amor, ele mesmo, em 1 Coríntios 13, diz que nada serve para o Senhor. Olha como servir a Deus, né? É tão... não vou dizer que é difícil, mas não é uma coisa de qualquer jeito. Se eu tiver essa paciência no trânsito, essa tolerância no trânsito, mas não for feito com amor, for feito assim, sabe? De qualquer jeito, não adiantou. Se eu for benigno, que até hoje eu confundo o benigno com o bondoso, né? Um é aquele que tem digamos assim, a característica do que é bom de dentro. E o outro é a prática dele, né? Eu não sei diferenciar quem é quem. Sempre troco. Mas ele também é ligado ao amor, não só a paciência. Então, você vai ajudar alguém, mas se você faz isso e não tiver amor, não tem sentido nenhum, irmão. Para Deus, não tem sentido nenhum. Eu posso até ser rotulada Sueli a paciente, sabe? Que tolera isso, tolera aquilo outro. Mas, às vezes, dentro de mim está um vulcão a ponto de explodir, e já teve várias vezes dessa maneira. Adiantou essa paciência? Não. Porque para os outros, eu cumpri com uma hipocrisia, um fingimento de que estava tudo bem. Mas para Deus, que sonda o meu coração, não adiantou nada. Então, eu preciso realmente exercitar a paciência. A gente não tem, mas vai pedindo a Deus isso. Interessante que, quando eu tinha umas brigas lá, umas discussões com o Marquinhos, essa paciência vinha assim, meio que brusco, entendeu? Porque você sente também quando o Espírito Santo fala ao seu coração de um proceder que não está correto. Mas aí eu querendo dar uma de, sabe, de paciente, de que estava realmente cumprindo o que Deus estava mandando, aí eu ia lá e falava, olha, eu estou aqui para falar sobre essa situação que aconteceu, estou te perdoando, sabe? A gente vai resolver isso aqui, mas só estou fazendo isso porque o Espírito Santo está mandando. Porque se fosse de mim, eu não fazia, não. Adiantou? Eu pensava na minha ingenuidade que estava adiantando, que eu estava fazendo algo assim, sabe? Incrível. Mas para Deus... Mas já era alguma coisa. Não tem sentido, mas Deus é misericordioso. Não é? Já era. Ele sonda os corações. Deus é maravilhoso por isso, porque Ele sabe que naquele momento eu ainda não estava preparada para um degrau maior. Isso. Então, Ele até recebeu, eu creio que Ele recebeu, porque Ele teve misericórdia de mim. Com certeza. Mas hoje, com outro entendimento, eu já vejo que a conversa não pode ser por aí. A paciência tem que ser exercitada com amor. Sem essa soberba. Eu ia com soberba mesmo, com arrogância. Olha como eu sou boa, né? Vou até te perdoar. Sou melhor que você, porque eu vou te perdoar. Não pode ser com essa soberba, não pode ser com essa indecência, não pode ser se irritando, buscando os seus interesses. Né? Tem que ser com amor. Muito bom. E o último ponto, a última característica, a sétima. Olha o número 7 aí. Esse 7 aí que esse pastor coloca, né, é muito interessante. Em Apocalipse a gente viu bastante sobre isso. 7 características, o número da completude, da perfeição. Alegrai-vos, sim, Romanos 12, 12, por favor, e vamos ler juntos. Eu vou ler uma vez, depois vamos ler novamente. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, a paciência, isso, perseverai na oração. Então, aqui fecha, né? Alegrai-vos na esperança. A esperança vai mudar, vai dar certo, porque o Senhor me prometeu que está comigo todos os dias e eu vou superar essa situação. Sede pacientes na tribulação, quando vem
a dose pesada e perseverai na oração. A oração é a fonte que a gente deve beber, a fonte, né, da sabedoria, a busca para acertar, para dar tudo certo, é por meio da conversa íntima com o Senhor, é dessa convivência com Deus. Então vamos falar juntos? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Então a vida do discipulador tem que conter essas características, não esquecendo que a oração é a mola mestra. E em Atos 1:8 diz o quê? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Pérola querida, seremos testemunhas do Senhor, falando aqui na Rua Castro Alves, nos quarteirões adjuntos, nas nossas saídas de trabalho, nos nossos contatos, às vezes surpreendentes, que a gente nem espera, e vamos ser uma igreja em 2026 fora dos portões. Vocês que nos assistem, se inscrevam no nosso canal, Igreja Batista Pérola, e compartilhem esse estudo, essa lição com outras pessoas. Então, vou convidar o pastor Arno para finalizar o nosso estudo de hoje. Espero que você, que nos ouve, em qualquer hora que você vai ouvir e ver, que a graça do Senhor caia sobre a sua vida e que você busque a esse Jesus maravilhoso, que é todo amor, toda bondade, toda justiça. Eu não sei se cabe aqui, mas só para ajudar a irmã Sueli a todos nós, na versão NVI, o termo que estava ali como benigno está traduzido como bondoso, né? O amor é paciente, o amor é bondoso. Talvez sejam duas palavras para o mesmo significado, mas é uma questão de verificação. Vamos concluir, portanto, nosso estudo. Vamos agradecer a Deus mais uma vez. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, porque a Tua palavra, que é sempre atual e é sempre própria para nos ensinar, mais uma vez nos ensina coisas maravilhosas. Dá-nos capacidade, ó Deus, de assimilarmos esse ensino e também, ó Deus, coragem para colocá-los em prática. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.